Graça e paz. Hoje nós vamos comentar sobre o assunto que muitas pessoas ainda não conseguem compreendê-lo, por mais de que ele seja muito simples. É o assunto sobre o Evangelho. Nós vemos que algumas pessoas elas, elas vão enfatizar um aspecto do Evangelho e vão começar a anunciar como se fosse um outro Evangelho. Muitas pessoas anunciam o evangelho da salvação, então eles vão falar sobre o aspecto da salvação, outros vão falar sobre o evangelho, o aspecto da graça, o aspecto da paz, enfim. Porém, isso tudo é de um só evangelho. Mas nós vemos algumas pessoas fazendo confusões e deixando pessoas confusas ao enfatizar que existem dois evangelhos. Um evangelho que Jesus começou a pregar, que é o evangelho do reino. Porém, esse evangelho é para X classe, a classe dos judeus. E nós vemos que Paulo recebe um outro evangelho depois de alguns anos após a ascensão de Jesus aos céus. Ele vai receber o evangelho da graça, que é um evangelho exclusivamente aos gentios. Então aqui nós vemos já dois evangelhos, porque se Jesus trouxe o evangelho do reino para os judeus e o evangelho da graça para os gentios através de Paulo, sendo que este evangelho é exclusivo para um e exclusivo para outro, até parece que agora nós temos dois evangelhos. Além desse evangelho tradicional que nós ouvimos muito nas igrejas brasileiras, que é o evangelho da salvação, venha para Jesus e se livre do inferno. Porém, este é o erro das pessoas. Pegar o evangelho e começar a selecionar fatias de pizza como se eu tivesse a capacidade de somente apresentar um aspecto. E quando eu apenas apresento um aspecto do evangelho, eu estou fazendo dele incompleto. E nós vemos que na mente de Jesus não foi essa ideia separar os evangelhos. Não, esse evangelho dos gentios é da graça, o evangelho para judeus é o evangelho do reino. Então eu quero começar a analisar esse texto através de Gálatas 1:8. Paulo diz: Ainda que nós, um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. 9. Como já dissemos, agora repito: se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Agora nós vamos ver no verso 11. Irmãos, quero que vocês saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem mesmo me foi ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Então nós vemos que a origem do evangelho de Paulo não foi da cabeça dele. Ah, não, eu acho que este evangelho do reino, essa forma de reino, não vai dar certo na cabeça dessas pessoas aqui, dessas etnias, dessa cultura estranha, desses deuses pagões. Então eu vou tentar mudar um pouco o evangelho para que eles entendam. Não, nós vemos que na cabeça de Paulo já não era isso. Ele disse que não recebeu por origem humana, mas por Jesus através de uma revelação. E este evangelho do qual, no início dessa carta, ele está defendendo como um único evangelho. Somente um evangelho que existe. Por isso que ele disse no verso 8 que se um anjo ou nós mesmos anunciarmos um outro evangelho diferente deste, então o considere anátema. Então nós vemos que Paulo não está pregando o evangelho diferente de Jesus. Ele não está trazendo o evangelho diferente. Ah, o primeiro era para judeu, agora para gentil. Não, este evangelho ele recebeu por revelação. Ele recebeu de Jesus através de uma revelação. Então nós temos que ver qual que era o evangelho que Jesus veio anunciando. E nós vemos em Marcos 1,15 que ele chama os seus discípulos e começa, após a prisão de João, a anunciar um evangelho. Ele disse: o tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Então nós vemos a primeira informação. Ele prega sobre o reino. O reino está próximo. Aqui nós não vemos ele enfatizando outra coisa senão o reino.
E em Mateus capítulo 24, quando os seus discípulos perguntam qual seria o sinal dessas coisas e o fim dos tempos, no verso 24, depois de falar sobre alguns sinais que seriam sinais dos fins dos tempos, ele também enfatiza algo que seria muito importante que os discípulos ouvissem e colocassem em prática. Verso 14: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então nós vemos novamente Marcos 1,15, ele anuncia o reino. Mateus 24, ele está dizendo que este evangelho, o mesmo evangelho que Paulo está defendendo como um único evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. Então isso não se diz respeito a somente a judeus. Ele não está dizendo judeus que estão em outras as nações. Ele está dizendo sobre todas as nações ouvirá sobre o evangelho do reino. Porque este evangelho do reino está anunciando um rei que vem estabelecer o seu governo. Então a notícia é: este rei já venceu e vai anunciar e vai estabelecer o seu reino. Você tem a oportunidade de passar para o lado dele, para não receber juízo severo quando ele vier, mas para que você possa também ser um participante deste reino que está por vir. A mensagem do evangelho do reino. E este rei veio na sua primeira vinda morrer pelos pecados da humanidade, no intuito de que ela tivesse a oportunidade de ser participante deste reino. E esta era a mensagem que Paulo pregava. Quando nós vemos em Atos capítulo 20, Atos 20, 24, Paulo diz: Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça. Aí as pessoas podem pensar: viu, este era o evangelho que Paulo pregava. Jesus está apresentando o evangelho do reino e Paulo o evangelho da graça. Aí quando nós vamos continuar lendo o texto, ele diz: Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais já passei pregando o reino, verá a minha face novamente. Verá novamente a minha face. Então este evangelho da graça que ele está anunciando, na verdade, é o reino. Porque uma coisa é eu pregar o evangelho para um judeu. Quando eu prego o evangelho para o judeu, eu não preciso de enfatizar um reino, eu não preciso de enfatizar somente um Deus, e eu não preciso de enfatizar um Messias que virá estabelecer o seu reino sobre as nações, pois todas essas coisas o judeu está esperando e está aguardando a vinda física de um Messias que vai estabelecer o seu governo sobre as nações. Então, para um judeu, eu não preciso de anunciar isso. Porém, para um gentio do Nepal, da Índia, onde eles creem no hinduísmo, que tem 330 milhões de deuses, eu preciso de enfatizar somente um Deus, eu preciso de enfatizar uma salvação através deste Deus, eu preciso de afirmar sobre um reino vindouro que está por vir, porque se eu disser Deus está vindo e vai julgar as nações, eles vão dizer assim: mas qual rei é este? Qual rei é este? Qual Deus é este? Pois nós temos 330 milhões de deuses. Então a mensagem da graça é para aqueles que não são participantes deste reino, se arrependam, creiam que este rei está por vir e passe para a parte do rei que está vindo para estabelecer o seu reino, para que eles não sofram juízo eterno, mas sejam participantes deste reino. Por isso que através deste texto e de outros textos, nós vemos que a mensagem de Paulo era exclusivamente uma mensagem de um reino que te traz salvação, graça e paz. Para os judeus, ele comprovava através das escrituras que Jesus era o Messias prometido que eles estavam esperando, e através de sinais, prodígios e maravilhas, eles comprovavam a ressurreição de Jesus dentre os mortos. E para aqueles que estavam no politeísmo, adorando milhares e milhares de deuses, eles anunciavam a chegada de um reino, porém que através do arrependimento você pode se torná-lo
se tornar participante deste reino através da graça, através de um favor imerecido, de um rei que veio, morreu, para não somente os seus pudessem ser habitantes deste reino, mas outros povos e etnias, a partir do momento em que encontrassem arrependimento genuíno em seus corações, eles pudessem também se tornar integrantes deste reino. Então, nós vemos que é um reino que enfatiza aspectos de sua mensagem. Então, se eu pregar para um hinduísta, eu vou pregar o evangelho a partir de uma ênfase. Se eu pregar o evangelho para os judeus, eu vou pregar o evangelho a partir de uma ênfase. Mas eu não estou fazendo 2, 3, 4 evangelhos. Eu só estou simplesmente pregando o evangelho a partir de uma classe. Se eu pregar o evangelho para um muçulmano, eu prego de uma forma. Se eu prego para um católico o evangelho, eu prego o evangelho de um aspecto. E nós vemos que Paulo, a ênfase dele era pregar o reino. Atos 19:8. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Atos 28, bem no final, o texto diz: Paulo pregava o reino de Deus e ensinava a respeito de Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. E no versículo 23 é enfatizado a mesma coisa. Assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, deu explicações e lhes testemunhou o reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus com base na lei de Moisés. Então a mensagem de Paulo é: o Rei Jesus vem para estabelecer o seu reino e governar as nações com vara de ferro, e neste mesmo dia estabelecer o dia do seu juízo, o dia da sua vingança para com os ímpios e aqueles que não aceitam ou não obedecem o seu evangelho. Por isso a graça vem, a mensagem da graça, a mensagem do perdão. Você pode se arrepender, você pode ter uma oportunidade em ser participante deste reino. Para você ainda há uma salvação, pois o rei veio, morreu no seu lugar para que você tivesse direito a ser um cidadão deste reino. Então, seja para pessoas que aguardam o Messias, mas não reconhecem a Cristo, Paulo também pregava o reino, afirmando: este Messias do qual vocês estão esperando, ele veio, morreu, ressuscitou dentre os mortos, e para evidenciar de que ele é rei e de fato tem um reino, nós vamos demonstrar os poderes do reino vindouro, com cegos vendo, paralíticos andando e mortos sendo ressurretos. Então, seja para gentios, seja para judeu, a mensagem era do reino, falando sobre o arrependimento, para aguardar um rei, um só Deus, um só Senhor, que vai reinar sobre tudo e sobre todos, e todas as nações estarão debaixo do governo deste reino. Então é isso, meus irmãos. O evangelho não é separado. O evangelho da salvação, o evangelho do reino, o evangelho da paz. Não. O reino de Deus, ele vem trazer aos homens paz, salvação e também graça. No próximo vídeo eu estarei falando sobre a diferença que as pessoas ficam argumentando também, possivelmente, do evangelho da salvação e do evangelho do reino. Até a próxima.